Isso é outro assunto interessantíssimo que eu vejo que é pouquíssimo falado. Primeiro a gente vai voltar a falar daquela resposta insulínica de primeira fase. Vocês lembram que eu falei que no estudo Direct, parte das pessoas não deixavam de ser diabéticos, parte dos participantes não conseguiam alcançar a remissão do diabetes porque eles não conseguiam recuperar essa resposta insulínica de primeira fase. É justamente isso daqui. Quando a gente come, meio que tem picos, né, da insulina e tem uma resposta meio que imediata, assim, que é essa insulina de primeira fase, que é uma insulina que já está pronta ali, não precisa ser produzida, ela só é liberada. Beleza. Uma pessoa saudável, quando ela come, esse é o comportamento da resposta insulínica dele. Porém, quando a gente pega uma pessoa que está com a diabetes já instalada há muito tempo, ou um diabético recente, a gente vê uma mudança dessa curva, uma mudança nessa resposta, né? Então, você vai ver que o diabético tipo 2 tem essa resposta insulínica de primeira fase um pouco mais reduzida, né? E aí depois vai compensando. E o diabetes tipo 2 há muito tempo, que provavelmente é aquele cara que já tem um comprometimento da função pancreática, ele meio que já perde essa resposta insulínica. Provavelmente esse cara aqui já precisa de insulina, entende? Isso daqui, gente, é o geralzão que acontece. Porém, tem um detalhe muito curioso. Vocês sabem que aminoácidos também estimulam a insulina, né? E aí, gente, o curioso é o seguinte. Pessoas com diabetes recente, elas parecem manter a capacidade dessa resposta insulínica de primeira fase quando o estímulo vem do aminoácido. Vê que curioso. Então, quando é um composto glicídico, quando é uma glicose, o carboidrato, essa resposta de insulínica de primeira fase ela é comprometida nessas pessoas, mas quando a gente coloca um aminoácido ali insulinotrópico, a resposta se mantém intacta, sem nenhum prejuízo significativo. E isso gera uma plausibilidade muito interessante para a gente testar dietas altas em proteína para os pacientes com diabetes e ver o que é que rola, né? Então, gente, esse estudo vem justamente avaliar essa hipótese de será que uma dieta um pouquinho mais alta em proteína seria suficiente para resultar em um melhor controle glicêmico, né? Vocês vão ver que esse estudo aqui é um estudo pequeno, porém, estudo caro de ser feito, difícil de ser feito, porque ele é bem controlado, né? Se eu não me engano, todas as refeições foram fornecidas para os pacientes. Foram 8 participantes. Imagina, né? Fornecer todas as refeições por um bom tempo para 8 pessoas. Se eu não me engano, foi 5 semanas. Vamos ver aqui. Mas basicamente, como é que foi o desenho desse estudo? Eles pegaram 8 indivíduos diagnosticados com diabetes. Parte deles usavam medicação para controle da diabetes, mas aí os pesquisadores pediram para eles interromperem o uso por um tempo. Com isso, os valores glicêmicos deles se estabilizaram depois de um tempo, obviamente valores mais altos, né? Afinal de contas, eles precisavam da medicação para controlar. E aí, depois disso, depois que o valor está estabilizado, eles pediram para eles seguir meio que uma dieta controle. É como se esse tudo fosse um crossover. As pessoas vão ser o seu próprio controle, tá? Então, pediram para eles seguirem uma dieta mais padrão, que eles chamaram de controle, que é uma dieta realmente padrão, geralmente recomendada pelas diretrizes que falam sobre diabetes. E aí, eles avaliaram como é que ficava a curva glicêmica desse pessoal ao longo de 24 horas. E depois, a intervenção era justamente essa dieta de baixo aqui, que seria uma dieta com 30% de carboidrato, ou seja, uma dieta um pouquinho mais low carb, porém bem mais altinha em proteína, 30% de proteína. E aí eles queriam avaliar como é que ia ficar esse controle glicêmico dessas mesmas pessoas após 5 semanas fazendo essa dieta. Obviamente que não é o melhor do desenho dos estudos do mundo, mas tendo em vista que é um estudo bastante controlado, onde parte das refeições foram fornecidas e os participantes ficaram alguns dias internados, inclusive, eu acho que é uma evidência bem válida da gente considerar. E aí o que é que eles chegaram? Eles chegaram que, inicialmente, seguindo a dieta padrãozona, esse era o perfil glicêmico dos pacientes ao longo de 24 horas. Detalhe, nesses dois cenários, os pesquisadores fizeram questão de que não houvesse perda de peso, para que uma diferença na melhora glicêmica não se desse por conta da perda de peso, né? Então, eles acompanharam o peso desses participantes ao longo do tempo e também as calorias das dietas recomendadas eram
emparelhadas, né? Eram similares para justamente não ter esse confundimento da perda de peso. E aí, inicialmente, mais uma vez, eles chegaram nesse valor aqui da curva glicêmica com a dieta padrão, e após 5 semanas seguindo essa dieta um pouquinho mais alta em proteína e mais baixa em carboidrato, eles chegaram nesse perfil aqui, nessa curva glicêmica nas 24 horas finais. Vocês veem que há uma redução bem importante aqui da área sobre a curva para esse perfil glicêmico, que se resultou também em uma redução da hemoglobina glicada no final desse tempo de estudo, tá bom?